Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e, como sabe, este programa é simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Estamos a poucos dias de que os portugueses vão até às urnas expressar, por assim dizer, uma das máximas da democracia é, através do seu voto, tentar dar alguma indicação de quem quer o povo para liderar os futuros, ou o futuro de Portugal. Mas, obviamente, nestes últimos tempos temos assistido não só a alguma tensão social devido a todas as dificuldades que alguns líderes políticos até questionam com o famoso "mas diga-me o que é que está mal". A verdade é que temos visto algumas daquelas que são as nossas referências hierárquicas de ordem e segurança também na rua e também, de alguma forma, a fazer ouvir a sua voz para tentar esclarecer qual os desígnios e aquilo que os políticos pensam para esses setores e para essas classes. É nosso convidado de hoje, António Lima Coelho, o presidente da direção da Associação Nacional de Sargentos. Muito boa noite, António. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. Eu recordo-me da emoção que foi o programa consigo e de falarmos da Constituição e de falar, digamos, de o amor que um militar tem pela Constituição, que de facto é aquele juramento que ele faz defender, mas desde então para cá, o que é que mudou? Boa noite, muito obrigado mais uma vez e é sempre um gosto poder expressar aquilo que nem toda a gente percebe muito bem porque é que o fazemos. E fazemos-lo exatamente pelo grande respeito que temos pela nossa lei fundamental. E a lei que juramos, um documento que não é apenas um livro escrito porque sim, não, é aquilo que rege as nossas vidas, são as bases das nossas obrigações, dos nossos deveres, mas também dos nossos direitos. Temos a tendência de gritar muito pelos direitos e muitas vezes esquecemos-nos dos deveres. E nós, militares, estamos obrigados por juramento ao cumprimento das leis e da Constituição da República. Ora, o que temos visto é exatamente o contrário dos princípios que a Constituição prevê. O respeito pelos direitos mais fundamentais dos cidadãos. E temos assistido de há uns tempos para cá a que, particularmente os militares, que têm um papel muito determinante e muito sério neste processo, porque foi nos militares que o cidadão português depositou a confiança para serem os detentores dos meios letais de defesa militar da República. E como tal, não se pode andar com provocações ou com outro tipo de insinuações relativamente aos militares. Apesar de tudo isso, os militares também têm direitos a constituir associações representativas, como é o nosso caso, e apesar de estarem inscritas na lei, ainda que apenas tenham visto formalmente esta constituição de associações 27 anos depois do 25 de Abril, os militares que foram obreiros também desta mudança, só veem na lei, 27 anos depois, o direito ao associativismo socioprofissional. Mas, apesar de tudo isso, está na lei e é para nós profundamente intrigante que entidades com responsabilidades governativas e não só, até de hierarquia militar, confundam ou tentem confundir os cidadãos com aquilo que são direitos absolutamente possíveis e desejáveis para os cidadãos militares. Nós, militares, já éramos cidadãos antes de assumir uma responsabilidade maior, envergando o uniforme das Forças Armadas e tendo o privilégio maior, que esse sim é o nosso maior privilégio,
dar a vida se necessário para que os demais cidadãos continuem a ter os seus direitos devidamente salvaguardados. Mas, contudo, não deixamos de ser cidadãos, com direitos limitados em alguns aspectos, como a Constituição e a lei prevê, mas que não significa que não os possamos usar, usufruir e praticar. Eu sei, direitos limitados, e não quero só interromper, é que de alguma forma, e para contextualizar esta chamada e esta missão de um militar, vocês abdicam de livre vontade de determinados direitos para cumprir com a vossa função. Não só de livre vontade, mas com um compromisso público jurado perante a bandeira nacional e o povo português. Portanto, não é um ato de eleição, nem é um ato de escolha. É um ato de assunção de uma responsabilidade maior e de uma missão absolutamente Não maior. é um poema declamado. Não, de forma nenhuma, nem pode ser. Um juramento é qualquer coisa que vai muito para além da assunção de um compromisso de honra. Um juramento é algo que é para a vida. E quem não percebe isto, não percebe nada da condição militar. E há muitos que não percebem. Embora sejam responsáveis por muitas das situações indesejáveis que estamos a viver no meio militar. Eu gostaria de lembrar que há uns anos tive alguns problemas porque levantámos a questão de que estava criada a Comissão Liquidatária das Forças Armadas. O resultado destes anos de trabalho de tal Comissão Liquidatária está à vista. Nunca as Forças Armadas tiveram um efetivo tão exíguo, que traz toda uma série de problemas motivacionais, de carreira, até no desenvolvimento da missão no dia-a-dia. A própria proporção oficiais e praças, creio que não estou a errar a organização piramidal, se assim se pudesse chamar, está completamente subvertida, não existe. E o que é mais grave é que as Forças Armadas estão transformadas num mero corpo expedicionário para a boa imagem de sucessivos governantes. E isto é que é indesejável. É bem verdade que temos compromissos internacionais que não podemos negar, mas a nossa missão primária é com o povo português, com os cidadãos portugueses, em Portugal. E os militares têm sido muitas vezes mal compreendidos e mal utilizados em todas estas questões. E este é um dos papéis fundamentais do associativismo socioprofissional, trazer para a ribalta as questões socioprofissionais, porque as questões operacionais, essas os chefes militares têm a incumbência de delas tratar. Mas às associações profissionais cabe falar sobre as condições do desempenho da missão em termos de saúde, em termos de higiene e segurança no trabalho, em termos de qualidade de vencimentos, em termos da qualidade do local de trabalho, tudo isso. O reconhecimento do risco de determinadas tarefas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso trazer-lhe um exemplo de que há uma série de grupos específicos de militares que têm funções e missões muito específicas também, passa a repetição. E estou a falar de paraquedistas, submarinistas, mergulhadores, tripulantes de voo, que têm os seus suplementos há demasiado tempo à espera de serem atualizados e revisitados. Ora, sucessivos governos têm passado e estas coisas continuam por fazer. Mas há um grupo ainda mais restrito, camaradas nossos do Exército, sargentos particularmente, que têm a missão de serem inativadores de engenhos explosivos. É uma das missões mais sensíveis. E estes militares do Exército, há anos, há mais de 4 décadas, que se andam a bater pelo reconhecimento de um risco, de um suplemento de risco para esta missão. E muitas vezes as coisas ficam com a concordância de um determinado chefe, mas fica tudo barrado à espera de um despacho de um chefe, porque o poder político depois também aguarda. E estes homens andam há anos a aguardar esse reconhecimento. Contudo, não deixam de desempenhar e muito bem as suas missões no espaço nacional e também no espaço internacional, para gáudio
dos nossos governantes. Isso é extraordinário, porque o que dizemos e o que acabaste de dizer dos militares, podíamos dizer dos enfermeiros, dos professores, mas se calhar não podíamos dizer dos políticos. Digo eu, que não percebo nada disto, como costumo terminar algumas das minhas intervenções. Há um momento que eu gostava de chamar talvez um momento zero, em que as forças de segurança e os militares olharam de alguma forma para uma atitude quase discricionária por parte do poder político. Foi uma atualização que foi feita aos inspectores da Polícia Judiciária, e não é o mérito ou não que a questiono. Eu questiono se de facto esta atualização despertou nos outros operacionais e nas outras classes da segurança, seja, portanto, das cidades e segurança na defesa nacional, uma estranheza. Eu gostava de referir um aspecto que nós temos sempre muito cuidado com as generalizações. E permite-me, quando falamos dos políticos, eu gostaria de dizer de alguns políticos. Porque há, como em todo lado, há os sérios e os menos sérios. Há os profissionais e há os que estão por amor a uma causa. Mas isso, depois cada um de nós fará esse juízo. Mas nós temos tido essa experiência. Foi por isso que eu disse que era eu a dizer. As generalizações são sempre muito preocupantes, e quando nós ouvimos dizer que os militares são isto e os militares são aquilo, também nos preocupa isso. Agora, essa situação do tão propalado subsídio de risco para os profissionais da Polícia Judiciária foi apenas uma desculpa, porque os problemas já vêm de muito antes. E eu recordo que, por exemplo, quando foi promulgada uma atualização e um tratamento diferenciado para os magistrados, já nessa altura nós viemos à liça chamar a atenção, e até o senhor Presidente da República e, por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas, seja lá isso o que for, ao abrigo do artigo 120 da Constituição, o Sr. Presidente da República veio alertar para o tratamento diferenciado. Só que os alertas do Sr. Presidente da República, enfim, caem na maioria das vezes em saco roto. Vá-se lá perceber porquê. A magistratura de influência fica muito aquém daquilo que todos nós esperaríamos da figura do mais alto magistrado da nação. Mas, portanto, esta questão do subsídio atribuído à Polícia Judiciária veio também ser aumentada em termos daquilo que foi a reação. Não, esta insatisfação já vem de muito atrás. E esta, digamos, possa ter sido a gota de água. E nada contra aqueles profissionais terem direito a esses recebimentos. Aliás, houve até quem tentasse lançar uma confusão entre aquilo que têm sido as nossas ações e aquilo que desde sempre tem sido a nossa solidariedade inquestionável com os nossos concidadãos profissionais das forças e serviços de segurança, a quem eu desde já volto a prestar a minha homenagem, porque eu quero que a minha família ande na rua em segurança, e se isso é possível, a eles se deve. E muitas vezes em condições de trabalho pouco sérias por parte dos responsáveis naquilo que lhes dão de qualidade de trabalho e de condições de trabalho e de habitabilidade e outras. Mas a nossa solidariedade é total, e desengane-se quem pense que possa criar entre profissionais das forças de segurança e os militares das associações profissionais qualquer tipo de clivagem. António, dentro deste espectro de políticos que também são bons, depois há algumas atitudes que nos levam a pensar se não é o famoso atirar o barro à parede, o ver se pega, ou tapar o sol com a peneira, porque uma das coisas que eu sou surpreendido é que no final do mês de janeiro, um despacho do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas fala da criação do grupo de trabalho temporário, que depois iria entregar as conclusões a 19 de julho de 2024 à excelentíssima senhora Ministra da Defesa. Eu acho que estamos a saltar aqui um acontecimento que é as eleições do próximo dia 10.
João, nós até de uma forma, enfim, bem disposta, na altura em que tomámos conhecimento disso, questionámos-nos, será que alguém tem alguma bola de cristal e nós não estamos a perceber o que é que estão a antever? Obviamente que isto é mais um dos fatores que nos preocupa. A lei do associativismo, no seu artigo 2º, diz que as associações legalmente constituídas gozam dos seguintes direitos. Tem logo uma linha A, que é integrar grupos de trabalho, comissões de estudo, etc. E tem uma linha B, que diz que é ser ouvidas sobre questões remuneratórias, profissionais, etc., do seu estatuto. Ora, curiosamente, esta linha A do artigo 2º da Lei Orgânica 3 de 2001, de 29 de agosto, lei aprovada por unanimidade na Assembleia da República, o que não é comum na nossa realidade político-partidária, esta lei continua a não ser cumprida por quem quer que seja que crie os tais grupos de trabalho. Seja em termos do poder político, seja em termos das chefias militares. Porque em momento algum a lei determina que a integração dos membros das associações nos grupos de trabalho tem que partir do poder político ou das chefias militares. Não. É sempre que se cria um grupo de trabalho. Porque não temos a pretensão de dizer que as nossas ideias e propostas são as melhores do mundo e irão resolver tudo. Não. Mas temos a consciência de que, não participando, o resultado final não será tão bom como poderia eventualmente ser se também dessemos os contributos que a vida no dia-a-dia, a experiência no terreno, nos permite perceber. Mas, enfim, estamos confrontados com estas realidades e eu temo que não seja mais do que um grupo de trabalho que nos preocupa. Porquê? Porque quando as coisas são feitas com algum secretismo e sem envolver todos aqueles a quem as alterações se vão aplicar, algo faz levantar bandeiras de alerta. Mais ainda, quando no próprio texto do grupo de trabalho se refere muito genericamente que tem a ver com alterações, outras alterações, muitas alterações, sem especificar quais. Ora, quando as coisas são feitas assim e quando esses grupos de trabalho apenas integram uma determinada categoria, a preocupação cresce. E já ouvimos quando foi, por exemplo, do regime remuneratório, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010 e que nunca mais foi profundamente revisto, a não ser uns pensos rápidos aqui ou ali, e quem constituía os grupos de trabalho eram exclusivamente oficiais superiores e generais. Ora, a partir daí, temos o regime remuneratório que temos, elitista, classista, e que neste momento está completamente obsoleto. Não é? Bom, a classe ou instituição castrense, obviamente, também, como qualquer outra classe, costuma fazer manchetes pelos mais diversos motivos, seja de facto pelo reconhecimento internacional das suas participações em missões no estrangeiro, seja por algumas situações que são identificadas e corrigidas dentro da própria instituição. Mas vocês, a 23 de fevereiro, são confrontados, especialmente a Associação Nacional de Sargentos, com uma manchete do jornal Expresso que dizia: militares ameaçam sair à rua se polícias tiverem aumentos. E depois ainda se podia ler: sargentos admitem ir para a rua se o governo mexer nos subsídios das polícias e esquecer a tropa. Quão verdade são estas manchetes? Antes de mais, eu já tive a oportunidade de dizer aqui há uns anos a uma jovem jornalista que me questionava sobre isso: os militares não ameaçam. Os militares, quando têm que agir, agem, mas não ameaçam. E, por outro lado, as revoluções não se anunciam na comunicação social. Portanto, eu acho que essa foi mais uma tentativa de lançar alarme absolutamente indesejado na nossa sociedade. Os cidadãos têm que ver nos militares o último pilar de confiança na guarda da Constituição e das leis da República. E outra coisa é os militares, enquanto cidadãos, ao abrigo da própria lei do associativismo, poderem exercer o direito de manifestação,
o direito de reunião, o direito de livre expressão, com as condicionantes próprias que a lei e a Constituição determinam. Ora, quem não quer perceber isto está a lançar o alarme público absolutamente indesejável. Indesejável e inaceitável. Porque uma manchete é o que é, a maioria do cidadão não vai ler a notícia no seu todo, Claro. vê as letras gordas e discute sobre isso como se tivesse toda a informação. Para mais na época das fake news. Ora bem. O que preocupou, de facto, depois alguns cidadãos foi ouvir militares e depois a própria ministra a comentar a manchete. Não é a comentar a verdade ou a Exatamente. veracidade da notícia, mas a comentar a manchete. E neste caso quero mencionar o chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante Gouveia Melo, que diz, inclusive, seria completamente inaceitável um protesto de rua dos militares, tal seria contra o próprio regime democrático. E depois uma frase interessante que fala das reivindicações que os militares tenham ou deixem de ter, são tratadas através do nível hierárquico que nos fóruns apropriados a democracia tem. Mas não sei se hierarquicamente o chefe de Estado-Maior da Armada poderia ter intervido e dito alguma coisa. O senhor almirante, enquanto cidadão, é livre de ter as opiniões que entenda e respeito-as enquanto cidadão. Preocupa-me que não haja o conhecimento profundo do que é a lei que se aplica aos cidadãos militares que estão integrados numa associação profissional. Ora, a senhora ministra também, por maioria de razão, deveria conhecer a lei na sua totalidade e no seu alcance. E gostaria de lembrar que os militares, cidadãos militares, nos anos de 2010, 2012, 2014, 2022, manifestaram-se nas ruas de Lisboa, nas ruas de outras cidades do país, com concentrações, com manifestações, trajando civilmente, não envergando símbolos das Forças Armadas, não entoando palavras de ordem, nem pondo em causa a tranquilidade e a ordem pública. E que eu saiba, o regime democrático não sofreu qualquer dano. Pelo contrário, os cidadãos perceberam que os cidadãos militares sabem comportar-se quando vão manifestar as suas preocupações, porque sabem comportar-se cumprindo o que a lei prevê. Estar a agitar o perigo de pôr em causa o regime democrático é o que pode pôr em causa o regime democrático é não cumprir as leis, não conhecer as leis a fundo, é não respeitar os direitos dos cidadãos, sejam militares ou civis. E, infelizmente, temos visto muito disso nos últimos tempos. António, desculpa, eu vou voltar aqui a esta situação, porque tanto quanto eu me recordo, eu creio que, em termos de orgânica das chefias militares, não é, do governo para baixo, é qualquer almirante, qualquer general ou brigadeiro que pode falar à comunicação social. É isso que eu estou a tentar perceber. O senhor ministro João Cravinho, uma das suas últimas obras no Ministério da Defesa foi ter feito aquilo que ele chamou a reestruturação da estrutura superior das Forças Armadas, em que, do nosso ponto de vista, desautorizando os chefes militares, entendeu criar a figura do interlocutor único. E hoje os chefes militares reúnem-se, os 4 chefes, o Senfa e os 3 chefes de ramo, e o porta-voz, digamos assim, o interlocutor único com o poder político é atualmente o Sr. General Senfa. Enfim, foi o que o poder político quis. Os chefes militares, alguns aceitaram bem, outros menos bem, alguns foram reconduzidos, outros também não. E, portanto, mas isso é uma questão que diz respeito, efetivamente, aos chefes militares e à hierarquia. E do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a partir desse momento, quem fala em nome das Forças Armadas é o General Senfa. Portanto, tire-se as ilações quem quiser tirar. Relativamente ao tratarmos das questões em sede própria, hierarquicamente, eu gostaria de dizer que é muito curioso que, apesar da lei e da abertura que tantas vezes temos ouvido,
junto dos chefes militares, sempre que queremos levar preocupações ou problemas, temos sido nós a solicitar audiências. Tenho pouca memória de haver audiências ou reuniões solicitadas pelos chefes militares com as associações, que também o poderiam e deveriam fazer, para o tal tratamento hierárquico dos problemas que nos Em afetam. sede própria também. E já agora, uma vez que o António menciona isso, e recordo os nossos ouvintes da rádio que estamos a falar com o António Lima Coelho, que é o presidente da direção da Associação Nacional de Sargentos. Agora, durante esta pré-campanha e a campanha eleitoral, os partidos aproximaram das associações e tentaram sentir um pouco quais eram as reivindicações? Foi Ou muito foi en antes, passant? foi muito antes, tivemos contactos e reuniões no Parlamento com 2 grupos parlamentares. Curiosamente, nenhum daqueles que ao longo dos anos tem sido governo. Vá-se lá perceber porquê. Mas, para nossa preocupação, vimos que nos debates, particularmente naqueles, eu não lhe chamaria propriamente debates, aquele arremedo de debates em que davam 12, 15, 19 minutos aos candidatos e depois tínhamos 3 horas de comentadeiros a discutir aquilo que não foi dito, e não o que foi dito, mas o que não foi dito. E a dar avaliações, Sem quase como se dúvida, fosse sem os dúvida. golos de... Portanto, vi com muita preocupação que nem entre os candidatos, nem entre os comentadores, perdão, os comentadores, a Defesa Nacional, as Forças Armadas e os homens e as mulheres que integram estes serviços foram alguma vez tema. Foi preciso este escândalo das manchetes de jornais, a senhora ministra vir-se sentir muito melindrada, para que no debate das rádios, e apenas no debate das rádios, a Defesa Nacional, as Forças Armadas e os homens e mulheres que lá servem fossem abordados, mas não de uma forma esclarecedora, sobretudo para quem enverga o uniforme. Foram abordados porque as associações profissionais obrigaram a que isto viesse para a agenda política ou partidária. Lamentável, porque o sustentáculo, um dos pilares fundamentais para a defesa da democracia, para a afirmação da democracia, que são as Forças Armadas, continuam fora deste tipo de debate. Porque os responsáveis governativos, os que já foram, os que são, os que pretendem vir a ser, sabem que é uma área em que vão ter que ter muito trabalho. Vão ter que ter muito trabalho no recrutamento e na retenção, na formação. Porque nem atrativo é. E António, ainda bem que mencionas isso, porque seria expectável que numa fase em que a economia não dá grandes respostas, que os jovens optassem, bem, vou tentar, e desculpa esta simplificação, mas optassem, vou para as Forças Armadas, aquilo é seguro, tenho ali um trabalho, posso aprender algo técnico, mas não me parece sequer que isso tenha sido relevante na escolha, ou se é que houve escolhas. Há muitos anos, quando eu ingressei no quadro permanente, o meu pai, que era um homem muito sereno, disse-me: não é onde se ganha mais, mas é seguro. Ainda bem que o meu pai já faleceu há muitos anos atrás, porque o meu pai não iria perceber o que estamos a viver. Por outro lado, o meu sogro pensava que tinha a filha muito bem casada e se calhar não tem. Mas, efetivamente, não se pode atrair jovens para as Forças Armadas, e particularmente falando da categoria de sargentos, exigindo a estes jovens uma permanente disponibilidade para o serviço, a sujeição a um regime disciplinar muito próprio e específico, a indisponibilidade para gerir a seu belo prazer a sua vida pessoal, a limitação de alguns direitos fundamentais constitucionalmente previstos, enfim, toda uma série de circunstâncias. E depois oferecer-se a este jovem pouco mais que o ordenado mínimo nacional. Eu gostaria de referir que há 20 anos atrás, quando um segundo sargento ingressava no quadro permanente, oferia 3 vezes o vencimento mínimo nacional. Hoje recebe 1,3 do vencimento mínimo nacional. Facilmente... Com a inflação, os preços foram empurrados, o custo de e vida com outras aumentou agravantes. substancialmente.
com outras agravantes. Estes jovens estão todos já registados no regime geral da Segurança Social, que lhes vai cortar mais de 50% das pensões de reforma quando isso lá chegarem. Ora, estes jovens podem estar a assumir hoje compromissos que dificilmente terão condições para cumprir quando lá chegarem. E isto não é atrativo. Isto faz com que os jovens abandonem as fileiras antecipadamente, os contratados não renovam contratos e os do quadro permanente usam os mecanismos da bata ao quadro para antecipadamente, prematuramente, abandonarem as fileiras. E aqui estamos a falar de técnicos da mais variada ordem. E há circunstâncias e determinado tipo de know-how, de tecnologia, de prática, que não se adquire num ano ou em 6 meses. São 2, 8, 10 anos a formar um técnico. E quando esse técnico se vai embora, fica um vazio. Eu recordo-me que a Força Aérea implementou alguns mecanismos, na altura em que saíam muitos pilotos, na altura em que controladores de tráfego aéreo também saíam. A Força Aérea sentiu necessidade de criar alguns mecanismos para que pudesse ter algum retorno, no fundo, daquilo que todos nós investimos, não é? Porque somos nós, os cidadãos, através dos seus impostos, que investe nas Forças Armadas, não é? E assim como nas universidades se investe nos médicos, nos enfermeiros, que continuam a sair para o exterior. Claro. Ora, os militares não podem ser vistos de uma forma diferente disto. E são cidadãos que têm todo o direito de procurar uma melhor condição de vida. Mas agora, o princípio do retorno seria importante, faria não sentido, faria sentido. Mas para mim faria muito mais sentido que não houvesse necessidade de qualquer retorno e que não houvesse necessidade de abandonar o país. E aplicar no país, entregar ao país aquilo que é a sua vontade de servir. Porque esta é uma das grandes diferenças que existe com os militares. É que nós assumimos servir o país e não nos servirmos do país. E é aqui que muitas vezes quem governa, quem gera toda esta coisa tem dificuldade em entender o que é ser-se militar. Ser militar é um serviço ao país que infelizmente nem todos os cidadãos têm condições de o desempenhar. E não é uma boa oportunidade de emprego como infelizmente há uns anos para cá alguns políticos, e aqui sim políticos, têm vindo a tentar fazer crer. Vêm para as Forças Armadas, é uma excelente oportunidade de emprego. Não é. É um engano. É enganar as pessoas, é enganar os cidadãos. Agora mais que antes, se calhar, não é? Sem dúvida. Este é um serviço ao país. E volto a dizer, eu sirvo Portugal, eu não me sirvo de Portugal. E esta é a diferença que muita gente tem dificuldade em entender. E, António, uma vez que mencionas Portugal, vamos para um tema que sempre que se aborda vem a palavra xenofobia ou racismo, ou lá o que é. Por exemplo, eu vejo a preocupação da senhora ministra Helena Carreiras em dizer que as Forças Armadas respeitam e protegem a Constituição, não militam contra ela. No entanto, a Constituição é clara, não sei se é no 240 ou 241, a dizer que só podem ser membros das Forças Armadas cidadãos portugueses. No entanto, o poder político abre a possibilidade a que cidadãos estrangeiros façam parte das Forças Armadas. Eu fico baralhado, não sei. O artigo 275 da Constituição é muito claro. As Forças Armadas são constituídas exclusivamente por cidadãos portugueses. Houve aí alguns movimentos, existem em algumas mentes ideias perversas, até defendidas por alguns oficiais generais e almirantes já reformados, que não têm nada a ver com a realidade. E atenção, eu estou à vontade para falar nisto. Eu nasci em Angola. Belo país. A mãe do meu pai era uma senhora africana. A mãe da minha mãe nasceu no Macau, filha de uma chinesa e de um português. A minha era timoresa, a minha avó. Portanto, xenofobias. Por isso é que eu continuo... Olha que rico caldeirão. Por isso é que eu defendo que raça há só uma, a humana. O resto são outras questões. São questões específicas de locais em que se nasce, etc. Mas neste caso é a segurança nacional, não é? João Nuno, se nós formos aos nossos quartéis, há uns anos valentes para cá, é normal vermos na fita do nome de determinados militares apelidos muito estranhos e diferentes daquilo a que estávamos habituados até há uns anos atrás. Porque estamos a falar de jovens portugueses, filhos de pais estrangeiros, que entretanto se nacionalizaram,
são cidadãos portugueses e que estão a prestar serviço Ok. nas Forças Pleno Armadas. direito. Ok. Totalmente claro. Outra coisa será, pela necessidade de haver praças em falta, ir-se recrutar aqui, ali ou acolá para cumprir números mínimos. Ora, isto é preocupante, porque no limite, academicamente falando, numa situação meramente académica, numa situação limite de que Portugal entra em conflito com um outro país, de onde são oriundos muitos desses soldados, qual seria a posição desse soldado? Que defesa é que ele iria fazer? De que país iria tomar posição? Isto é brincar com isto, é falar de cor. Até porque quem tem defendido algumas dessas teorias diz que é para trazer contingentes, sobretudo para praças. Ora, e está-se mesmo a ver que quem quer que assim seja não abdica das suas posições de chefia e comando. Ora, se é para abrir, então qualquer dia seria natural termos também um oficial estrangeiro a chefiar tropas. Será que, e por via do diálogo e pela força de terem que dialogar, será que os políticos e a sociedade em geral deveria recordar-se que a instituição militar é anterior, por exemplo, a uma instituição como a Igreja, ou mesmo como muitas das estruturas de governação que existem nos mais diversos continentes? E pegando nisso, eu gostaria de lembrar algo que disse há não muito tempo atrás, num debate com outros elementos. Não queiramos trazer para as Forças Armadas do século XXI algo que existia na Idade Média, em que os senhores feudais contratavam mercenários para defender os seus terrenos e as suas posses. Já vamos vendo algumas Ora coisas. bem, não gostaria de ver no meu país, eu, militar, jurei dar a minha vida, se necessário, pelo meu país e pelos meus cidadãos, não gostaria de ver essa realidade neste cantinho à beira-mar colocado. Pois. E mais, quando se diz que Portugal é obra de soldados, é sem dúvida. Então há que respeitar a memória, há que respeitar o exemplo daqueles que sempre serviram Portugal com essa dedicação própria de servir Portugal. Portanto, essa ideia peregrina que por aí andou de recrutar, usando até exemplos que não são aplicáveis. O exemplo da Legião Estrangeira. Muito bem, a Legião Estrangeira é o que é, tem as características que tem por uma razão própria. Não tem nada a ver. Sim, mas depois tenho a certeza absoluta que não poderiam aplicar metade do treino que aplicam na na Legião Estrangeira por causa. E Os não meninos não só, podem apanhar e sol, não desculpa a só, expressão, e não os é? vencimentos e as Hum, condições, hum, enfim. Portanto, quando se fala ligeiramente das coisas, cria-se na opinião pública ideias claro. erradas e que todos temos a responsabilidade de desmontar. Nós temos obrigações perante os nossos concidadãos. Nós, e particularmente enquanto militar, devemos pugnar por aquilo que é o respeito das normas constitucionais, daquilo que é a lei, a letra da Constituição. A Constituição, não, volto a dizer, não é um livrinho que se escreveu só porque sim. Não. É a nossa lei fundamental. É ali que estão os nossos princípios, valores, direitos e deveres. E por falar nisso, gostaria de recordar aqui um que para mim é muito caro. No dia 10, vamos ser chamados a um ato eleitoral. O artigo 49, o número 2 do 49º da Constituição determina também que o ato de sufrágio universal é um direito, mas é um dever cívico. Ora, nós não podemos abdicar deste dever, não podemos pôr na mão de outros este direito, mas sobretudo este dever. E no dia 10 devemos ir eleger os 230 deputados previstos, de 180 a 230. Atualmente são 230. Esta confusão que objetivamente alguns têm tentado lançar, de que vamos eleger um primeiro-ministro ou de que alguém se diz candidato a primeiro-ministro, é um erro, é um engano. E convém que o cidadão tenha a consciência de que o que vai fazer é eleger grupos parlamentares, deputados, que depois, de acordo com a correlação de forças daí resultante, será constituído o 24º Governo Constitucional e o Sr. Presidente da República terá a missão de convidar o partido mais votado a constituir governo, consiga
ou não. Mas Claro. isso já são outras normas Já lá vamos ao constitucionais. Presidente da República, porque eu gostava de saber como é que vocês estão em termos de diálogo. Sei que o Presidente é muito elegante, mas ainda assim quero mencionar que em todos os vossos comunicados destas últimas semanas, mais uma vez, eu não vejo a palavra resistir, não vejo a palavra vamos a eles, desculpa a expressão, vejo de facto esta chamada de atenção ao dever cívico que nos preparamos para cumprir no dia 10. Posto isto, eu sei que vocês enviaram uma carta também para o Presidente da República, mas estiveram há pouco tempo com o Senhor Presidente da República, creio eu. Qual é que tem sido a preocupação do Marcelo Rebelo de Sousa e se realmente, dentro deste regime que nós temos atualmente, a palavra do Presidente vale alguma coisa? Nós queremos acreditar que sim. Aliás, historicamente, convém recordar que os direitos dos militares estavam profundamente restringidos. Em 1982, quando se deu o fim do Conselho da Revolução, os militares voltaram a quartéis e foi publicada a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, a Lei 29 de 82, da autoria de Freitas do Amaral, entre outros. O célebre artigo 31 da Lei de Defesa Nacional restringia excessivamente os direitos dos cidadãos militares, de tal forma que o deputado Jorge Sampaio, na altura, votou contra com declaração de voto, por considerar que restringia excessivamente os direitos dos militares. 19 anos depois, e estas coisas têm tempos, às vezes as pessoas pensam que basta uma ação para alterar alguma coisa. Não. Estas lutas levam muitos anos. 19 anos depois, em 2001, foi finalmente reconhecido o direito ao associativismo profissional para os militares e isto obrigou à alteração ao famigerado artigo 31 da Lei de Defesa Nacional e, curiosamente, quem foi o Presidente da República que promulgou esta alteração? Jorge Sampaio. E isto é curioso porque estamos a falar de um Presidente da República que teve uma ação como deputado e depois como Presidente da República coerente, meritória, em prol também das condições e do exercício dos deveres de cidadania e dos direitos de cidadania por parte dos militares. Depois passámos um tempo de deserto. O mandato do Sr. Presidente Cavaco Silva foi um vazio em termos de diálogo e de relacionamento. Embora o seu chefe da Casa Militar fosse uma pessoa extremamente cordata, com quem várias vezes contactei, apelando a que pelo menos respondessem aos ofícios que enviávamos, mas nem isso. E depois, com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pessoa muito aberta a tudo quanto é diálogo e outras coisas que tem, também esperávamos uma relação mais próxima. Infelizmente assim não tem sido. Das várias vezes que endereçámos pedidos, e atenção, longe de nós querer condicionar a agenda do Sr. Presidente, há uma Casa Militar, um chefe de Casa Militar, com quem pontualmente temos tido algumas reuniões e contactos, mas com o Sr. Presidente fomos recebidos uma vez, ao fim de 7 anos de mandato. E isto diz muito, poderá dizer muito, das preocupações de quem é, por inerência, de acordo com o artigo 120 da Constituição, 120º, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Daí há pouco, se calhar, aquele quer que seja que isso significa. Muito Exatamente. Bem, entendido. Entretanto, num dos últimos comunicados, vocês chamam a atenção que, na realidade, e pese embora se possa cumprir, de facto, este dever cívico do voto no dia 10, os militares, e neste caso, obviamente, os sargentos, a Associação Nacional de Sargentos está disponível para continuar este combate que seja reposta, digamos, o princípio da igualdade no tratamento e para que se dignifique a carreira. Isto significa que dia 10 ou aquilo que for o amanhecer de dia 11 não é a meta. Não, de forma nenhuma. Aliás, os 34 anos de existência da nossa associação falam por si. E gostaria de recordar que no dia 18 de novembro passado tivemos uma Conferência Nacional de Sargentos em que foi atualizado
o Caderno de Aspirações, com 4 grandes áreas de trabalho: a formação, a legislação militar, o apoio social e o regime remuneratório. Para além de outros aspectos mais particulares, o reconhecimento do dia 31 de janeiro como o Dia Nacional do Sargento, que continua a não ser, e o direito a representar juridicamente os nossos associados em sede de contencioso e o direito de participar em sede de concertação social na negociação coletiva, que também não temos. Ora, é exatamente isto que fizemos e endereçamos à Senhora Ministra, a todos os chefes militares, para além de outras entidades, este caderno de aspirações. Portanto, só não sabe aquilo que são as aspirações e os anseios e as propostas da Associação Nacional dos Sargentos e dos Sargentos de Portugal, só não sabe quem não quer. Porque temos sempre a preocupação e porque nos regemos por este tipo de atitude construtiva de fazer chegar a quem de direito aquilo que são as nossas condições. Entregámo-lo pessoalmente na Casa Militar da Presidência da República, recebidos pelo Sr. Almirante-Chefe da Casa Militar, e entregámo-lo pessoalmente no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. E endereçámos à Sra. Ministra e a todos os chefes militares. Curiosamente, tivemos de um chefe militar a resposta a acusar a recepção do diploma. Mais nada. Portanto, isto também diz da necessidade que, no amanhecer do dia 11, e enfim, é o que no amanhecer do pós-eleições, temos que continuar, porque, como nós temos dito, os nossos combates vão muito para além das eleições, não se esgotam no ato eleitoral. Agora, estamos ansiosos por ver a correlação de forças que dali sairá para podermos exercer aquilo que os sócios que nos elegeram esperam de nós: a representatividade, a defesa dos seus direitos e condições profissionais. Se os militares, entretanto, entenderem usar do seu direito enquanto cidadãos e demonstrar de uma forma mais ativa ou mais visível o mal-estar ou a ausência de respostas, pois a Associação Nacional de Sargentos compreenderá, apoiará e cá estará para responder àquilo que tiver que ser feito. Nos últimos 2 minutos, o que é que pode sentir um militar que veja, por exemplo, no número 3 do artigo 275 das Forças Armadas, que diz: as Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania competentes, nos termos da Constituição e da lei, e depois, logo nos princípios fundamentais, no artigo 1, sobre a República Portuguesa, diz: Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O que é que um militar pode sentir quando olha, por exemplo, para as estações do metro completamente apinhadas de concidadãos nossos e defender uma Constituição onde a dignidade humana só está no papel? Essa é uma das grandes lutas que travamos todos os dias, porque este livrinho é a minha ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que me acompanha todos os dias, porque eu jurei. Não assumi um emprego, não fui contratado para um qualquer emprego, não, eu fiz um juramento e um compromisso consigo, com todos os cidadãos, perante a bandeira nacional e a Constituição. E quando nós sabemos ler, porque aquela ideia de que o sargento ser rude e bruto que seguiu a carreira das armas já não existe, os sargentos sabem ler e sabem interpretar. E a Constituição é a nossa base de trabalho. E isso que acabou de referir é uma das razões pelas quais não podemos nunca deixar de fazer o que fazemos e temos que continuar a fazê-lo. Doa a quem doer. Interprete quem quiser interpretar. Não vamos baixar os braços. Os cidadãos portugueses podem confiar nos seus sargentos. António Lima Coelho, Presidente da Direção da Associação Nacional de Sargentos, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco e trazer, obviamente, o sentimento da classe relativamente a tudo aquilo que temos estado a passar. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Olha, deixamos aqui aquilo que é a chamada de atenção do António Lima Coelho. Não se esqueça que no domingo você está a ser chamado para cumprir com um dever cívico. Uma boa noite, até amanhã. Estou de volta amanhã à mesma hora. Obrigado.